Voltamos. Hoje conversando sobre a questão da hipertensão arterial na pessoa idosa, com o Dr. Luiz Bortolotto, diretor da Unidade de Hipertensão do INCOM. Dr. Luiz, em geral, tem ou não sintomas de alerta na questão da pressão alta na pessoa mais velha? Assim como no jovem, não tem um sintoma muito específico de que a pressão está elevada, a não ser quando tem complicações da hipertensão, então uma falta de ar, uma dor no peito, que pode já significar uma complicação do coração. Tem alguns sintomas que são, a gente diz inespecíficos, mas que podem ocorrer em outras situações, mas podem levantar uma suspeita. Por exemplo, uma dor de cabeça que se mantém com certa frequência, tontura da pessoa ficar tendo uma sensação de desequilíbrio, sangramento no nariz sem algum motivo aparente, alterações visuais de embaçamento na visão podem sugerir alguma elevação da pressão e pode ser um sinal de alerta. Nossa, bacana essa dica. Ainda mais agora, né? Com a pandemia, está todo Sim. mundo tão estressado, né? E todo mundo, dor de cabeça, fica pensando que pode ser o Covid ou alguma coisa parecida. Então, uma dor de cabeça repetida pode significar um aumento da pressão. Agora, vamos falar um pouco sobre fatores de risco para a população que nos assiste? Por exemplo, o senhor mencionou a redução de peso, então, obesidade, sobrepeso, exerce influência. Sim, muita. É uma das principais causas e hoje é reconhecida como uma causa secundária de hipertensão. O que quer dizer isso? Há uma possibilidade, no momento que o papel da obesidade é muito grande na hipertensão de que a pessoa apresenta, no momento em que ela reduz muito o peso, ela pode deixar, inclusive, de tomar remédio. Agora, uma observação, isso só pode ser orientado pelo profissional de saúde, pelo médico. Não dá para perder 20 quilos, agora posso ficar sem remédio. Não, sempre com uma orientação da possibilidade de ficar sem a medicação. Isso é menos comum na pessoa idosa, mas no indivíduo mais jovem, mas pode acontecer também. Dica legal essa, tipo, né? Se está tomando remédio, não para por conta própria. Não pode parar. Tinha uma recomendação, um colega um professor antigo que falava, quando o paciente perguntava para ele morava no interior, falava, quando é que eu posso parar de tomar o remédio? Aí o médico falava, quando você pode parar de tomar o remédio 7 dias antes da sua missa de 7º dia. Uau. Era um jeito delicado de falar até o fim da vida. É o fim da vida, né? Mas, pelo menos assim, está prevenindo complicações. Morrer. Sim, com certeza. Dá para se viver muito bem, né? Aproveitando aí o ensejo do faz bem, né? Dá para se viver muito bem com o controle da pressão, tomando a medicação. Então, a gente previne a ocorrência de infarto, do derrame. E uma coisa importante no idoso, Lina, e todos os que estão nos ouvindo, é a questão da cognição. Hoje a gente sabe que a hipertensão é um fator de risco, quando não controlada, para a pessoa desenvolver uma demência e ficar com a cognição, enfim, com as funções de memória, de espaço e de movimento reduzidas. Então, o controle da pressão influencia nisso também. Quanto ao tabagismo, doutor Luiz, tem algum tipo de relação com a hipertensão arterial? Tem alguns estudos que mostram que no momento que a pessoa está fumando, a pressão aumenta um pouco. Não existe uma relação de que quem é tabagista tem mais pressão alta. O que acontece é que as duas coisas juntas, elas podem levar a maior complicação, o risco de infarto do derrame. Então, a gente recomenda, como para todos, de não fumar, mas principalmente no hipertenso, esses efeitos eles se multiplicam para causar um infarto ou um derrame. Então, essa associação deve ser evitada sempre. Tá. Quem tem na família uma pessoa que sofre de pressão alta, tem mais chance? Tem mais chance. Tem mais muito mais
isso pode acontecer mais precoce. Então, o indivíduo que tem pai e mãe hipertensos, ele pode ter hipertensão já a partir de uma fase de mais jovem, dos 30, 40 anos. Agora, uma coisa importante nesse sentido é que o idoso, então, depois dos 60 anos de idade, e principalmente a mulher depois da menopausa, ela pode desenvolver hipertensão mesmo sem antecedente na família e mesmo sem tendo uma pressão normal. E eu tenho vários pacientes que falam, doutor, minha pressão sempre foi 11/7. Agora que eu estou com 65, 70 anos, minha pressão está alta. Por que isso acontece? Então, é exatamente aquele processo do envelhecimento das artérias. Nossa, eu sou candidata, preciso tomar cuidado, então. Não, né? ainda está longe. Bom, uma pessoa que tem pressão alta, identificada, diagnosticada por vocês médicos, como é que se dá hoje, em geral, o tratamento da hipertensão? Bom, fora aquilo que eu já mencionei, das mudanças da adoção de estilo saudável de vida, como reduzir o sal, fazer atividade, enfim, controlar o estresse, a grande maioria hoje dos hipertensos vão precisar de tratamento. E hoje a gente tem uma possibilidade de tratamento muito ampla, inclusive com acesso na rede pública, com medicações gratuitas para o controle da pressão. Só é necessário escolher a melhor medicação para o determinado paciente. Não existe uma receita de bolo. A gente tem sugestões do caminho a ser seguido, principalmente no indivíduo idoso, com algumas preferências de algumas medicações em relação a outras. Mas a gente tem uma infinidade hoje que dá para escolher e dá para conseguir o controle da pressão combinando bem a medicação. Em geral, quando a pessoa começa a ser medicada, ela tem que fazer um acompanhamento rígido? Sim, principalmente o idoso. Né? A gente colocou nas nossas últimas diretrizes, que foram lançadas agora em 2021, a diretriz 2020, mas lançada agora, um diferencial, como eu falei lá no início, do idoso frágil e do idoso não frágil, do idoso mais ativo. E aí o acompanhamento tem que ser um pouquinho mais de perto, mais no idoso frágil. A gente introduz o medicamento em doses menores para ir observando o efeito da medicação mais de perto. Enquanto que no idoso mais ativo, a gente pode até começar com doses um pouquinho maiores, dependendo do caso, mas sempre, depois que introduz a medicação, tem que retornar em 3 semanas, pelo menos, depende do nível de pressão, para avaliar a resposta. E uma coisa importante no indivíduo mais idoso é que ele tem mais possibilidade, quando a pressão cai demais, a quedas, né? O idoso já é mais sujeito a quedas. Então, essa monitoração precisa ser bem de perto. Porque a medicação, em determinados casos, ela pode ter uma queda brusca da pressão, é isso? Por isso que a gente recomenda no paciente idoso mais frágil começar com doses menores, para evitar o risco de cair demais, porque a resposta é muito individual, né? Então, a gente olha, observa o paciente e sempre a gente recomenda no idoso, isso a gente ensina, a gente coloca nas diretrizes que a pressão em pé tem que ser medida. Então, toda consulta a gente mede a pressão sentado e em pé, porque o idoso apresenta mais risco da pressão em pé ficar mais baixa, e isso favorece, eventualmente, a tontura e até queda. Né? Nossa, que interessante isso. Tem que medir sempre em pé. Estejam nos ouvindo também. Né? Então, isso significa que, por exemplo, essas campanhas que tinha antes da pandemia, medir ali no metrô, na rua e tal, em geral, elas podem ser um rastreio, mas uma medida... Um alerta. Um alerta para a pessoa procurar um profissional, etc., para fazer o diagnóstico, mas não serve aquela medida para eu dizer que aquela pessoa é hipertensa. Serve para um rastreio mesmo de alerta. E a gente mede, né? Porque é uma situação que não é a melhor para estar em silêncio, etc.
É que eu brinco, é que, infelizmente, a fotografia que a gente tem da doença, que é o que acontece nas artérias, é a medida da pressão que a gente faz desse jeito que eu falei. Talvez não seja a melhor fotografia, mas ainda a gente não tem aquela fotografia ideal do que está acontecendo nas artérias para poder orientar o tratamento. Doutor Luiz, é claro que com a pandemia, né, todos os casos meio que se agravaram, né? Porém, existe alguma possibilidade da gente identificar que há um aumento de comorbidades, de complicações, inclusive de mortalidade, em função da pressão elevada nesta pessoa idosa? Eu acredito que tem esse impacto. A gente não tem ainda os números a respeito disso, mas em alguns lugares, por exemplo, da Europa, existe lá uma evidência de uma diminuição de até 90% da procura por consultas relacionadas à hipertensão arterial. E lógico que, como a pressão não controlada é um grande fator de risco para a ocorrência de infarto, derrame e outras complicações, isso pode ter contribuído, mesmo porque algumas pessoas nem procuraram o hospital nessas situações. Então, né, realmente deve ter tido um impacto muito grande. Não dá para mensurar, mas eu acredito que tenha tido um impacto muito grande. Por isso que nós recomendamos, mesmo que não vá no médico, tentar entrar em contato, fazer uma medida em casa para, sim, procurar assistência. Agora, com a vacinação, isso vai melhorar. Tomara mesmo, e que seja rápido. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu queria um recado final do senhor para a população nossa que está assistindo sobre a hipertensão arterial na pessoa idosa. Bom, eu acho que o mais importante é você saber que é hipertenso. Mesmo idoso, você tem que procurar um médico para fazer a sua aferição regular da pressão e tomar todos os cuidados necessários, comer com pouco sal, fazer atividade física sempre sob orientação, para ter uma vida saudável e viver bem, sem complicações, por muito tempo. Ainda mais agora que a gente conquistou, né, a possibilidade de a gente viver tanto mais tempo depois, Sim. que a gente viva bem com qualidade. Né? Sim, exatamente. Muitíssimo obrigada por sua participação, doutor Luiz Bortolotto. Muito obrigado a todos e obrigado a você pela oportunidade. E obrigada a você também que nos acompanhou até agora. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.br ou nos acompanhe nas mídias sociais. Muito obrigada, beijo, até a próxima.